curiosos? Então, voltamos aqui para a gente falar sobre a segunda parte do vídeo que a gente começou sobre double age questions, ok? Então a gente vai ver hoje uma continuação dessas palavras, mas com o verbo to be. E num terceiro momento a gente vai ver então double age questions com outros verbos, e aí vai depender um pouco do tempo verbal, tá bom? Bom, antes da gente começar, você ainda não se inscreveu no canal, você ainda não ativou o sininho, você não deu uma curtida? Não é possível. Vou te dar um tempinho para fazer isso, tá? Enquanto isso, roda a vinheta. Então, galera, vamos lá. Vamos entender o seguinte. Esse primeiro momento a gente vai fazer o double age questions. Vamos ver alguns exemplos de double age questions com o verbo to be. Por que, Alessandra? Pra quê? Bom, primeiro porque o verbo to be, ele é a base de qualquer coisa. Segundo, como é que a gente vai querer entender lá na frente outros tempos verbais se a gente não sabe o verbo to be? Então, vamos lá, vamos com calma, tá bom? Vamos começar pelo verbo to be e entendendo que o verbo to be é um verbo completamente independente. O que eu quero dizer com independente? Ele não precisa de auxiliar nenhum para que ele funcione na frase. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte: o verbo to be, ele é independente. Outros verbos vão sempre depender de algum auxiliar, e esse auxiliar tem que estar no tempo verbal que a gente quer para poder fazer algum sentido. O verbo to be, ele sozinho, ele já tem sentido, né? E os outros verbos precisam sempre de auxiliar para serem utilizados na forma interrogativa, ok? Então, isso é a base de tudo. O verbo to be, sozinho, ele já funciona. Beleza? Ok. Então, vamos partir do princípio do seguinte. Vamos começar com o mais simples. What? Ok? Vamos lá. Qual é a estrutura? Qual é a ordem que a gente tem que colocar isso tudo? Bom, para fazer uma pergunta usando essas palavras, os double age questions, a gente precisa primeiro começar com o double age question, ok? Então, a gente vai sempre iniciar a nossa pergunta com what, when, where, who, how old. Tá? E depois, bom, agora vem o pulo do gato. Se você tá usando o verbo to be, logo depois do double age question, vem o verbo to be, ok? Vamos lembrar as três formas do verbo to be? Am, is, are, ok? Am, só para I, is, he, she, it, e are, qualquer outro, beleza? Então, já entendemos que é double age question, verbo to be, e depois vem o sujeito, ok? Vou dar um exemplo. Aquela pergunta bem básica que todo mundo aprende no início. What's your name? Vamos agora entender. Olha lá. What is your name? What, double age question, is verb to be. Your name, sujeito. What's your name? Então é essa ordem. Double age questions, verbo to be e sujeito. Ok? Vou dar outro exemplo. Who is your mother? Who, double age question, is verb to be. Your mother, sujeito. Deu para entender? Who is your mother? Vamos agora pensar em uma pergunta com where, ok? Where is your house? Where's your house? Prestem atenção que eu estou usando where junto com is conectados, então where's. Where's your house? Where is your house? Double age question, verb to be, is your house, subject. Conseguem perceber que sempre é essa ordem? Double age questions, verb to be e sujeito não muda. Pro verbo to be não muda, ok? Vou colocar uma no plural. What are their names? Então vamos imaginar que eu encontrei com uma amiga na rua, essa amiga tá com gêmeos. Meu Deus. Gêmeos. E aí eu não os conhecia ainda. Viro para essa minha amiga e falo: What are their names? Eu quero saber o nome dos bebês, não é isso? O nome deles. What are their names? What,
double H, are, verb to be, their names, sujeito. Ficou um pouquinho mais claro? Acho que sim, não é? Beleza? How old are you? Olha aí, how old é o double H question. Are, verb to be. You, sujeito. How are you? A mesma coisa. Where are you from? A mesma coisa. Então ficou mais simples agora de entender o double H question com o verbo to be. A gente, já falei, num outro momento, a gente vai ver o double H question com os auxiliares e outros verbos. Ficou claro? Galera, manda pergunta, questiona, eu vou responder, tá bom? E eu aguardo vocês. Eu quero feedback de vocês. Quero saber se vocês entenderam. Deixem um comentário de vocês. Se gostaram, se não gostaram, se querem outra coisa. E eu aguardo vocês então. Tá bom? See you!